celebridade, porra, tô aqui amarradão, meu irmão. Eu descobri um espaço aqui na agenda dele, o cara internacional, Ragazzo Mítico, vai pra lá e pra cá. Álvaro Romano, pra quem ele conhece, isso aqui é uma lenda. Porra, meu irmão, primeiramente, muito obrigado, Alvinho. Pô, prazer. Já viaja amanhã pra Califa, né? Vou pra lá e vou lá no Márcio Macarrão, meu amigo. Márcio lá, Macarrão, lá em Norwalk. Tá convidado aí, participar dos celebridades, hein? Porra, Alvinho, e aí? Introdução no jiu-jitsu, Alvinho. Então, eu comecei a treinar em 1976. Eu comecei velho no jiu-jitsu. É mesmo? Comecei com... Estava com 20 anos. Porque eu conheci o Rolles fora dos tatames. Lá no Peru, numa temporada de surf. Eu tinha ido em 73... que eu era surfista, eu vim do surf ali, do arpoador, pia. Meu esporte... Quem era essa galera do arpoador lá que tinha lá, que já era... tinha uma galera grande lá, mas a primeira galera que foi treinar lá no Rolles fui eu e o Fábio Santos. Tanto que a gente levou a galera toda, levamos o Malibu depois Zé Beleza, o meu irmão Ricardo foi o primeiro, foi treinar lá com 12 anos, e ele levou o Cássio Cardoso, então a gente levou tudo, porque eu conheci o Rolles em 75, no Peru, que ele estava surfando. Aí ele vinha andando, veio com um amigo em comum, aí começamos a conversar, eu já conheci o Helso daqui. Aí ele falou, tô morando nessa casa aqui, eu estava na mesma casa que ele. A gente dividindo, ele estava num quarto, estava no outro. Aí ficamos amigos já lá no Peru mesmo, me ensinou a dieta Gracie lá. Não, tu não vai comer mais isso não. Vamos lá. Tinha quantos anos, Rolles? No Rolles naquela época, não tinha acho que nem 30 de repente, Eu estava ali com 19, por aí. E aí tu chegou no Peru, cara, tu fez o convite e tu foi lá. Não, não. Já era no Carson, já era o nós ficamos morando lá quase um mês e meio, surfando, ficamos muito amigos. Falou, quando chegar no Brasil, a primeira coisa, vai lá me procurar na academia. Tu vai treinar lá comigo. E aí eu fui lá em Copacabana, ali onde era... ali tradicional, né? O Rolles dava aula segunda, quarta e sexta, e o Cássio terça, quinta e sábado. E o Rolles tinha aula particular nas terça e quinta lá embaixo. Aquele tatamezinho pequenininho, né? Olímpico, né, cara? Tinha um pedaço, tinha um zebra. Mas isso, não, o Olímpico botou depois. Antes era peguei o Olímpico. Não, eu peguei o tatame mesmo. Depois ele botou o Olímpico lá em cima. E aí eu comecei a treinar lá com ele. Fui eu e o Fábio Santos, né? O Fábio Naco. E estava lá também. A gente começou a treinar ali. E eu, ao mesmo tempo, entrei na Gama Filho. Fazer cursar educação física. Não, fui cursar educação física lá na Gama Filho. Maneiro, 77. Cara. A Gama Filho, nessa época, ela tinha a equipe olímpica de judô, tinha muitos atletas lá. Oswaldo Simão, Boneca, Luiz Virgílio. E eu fui treinar lá, eu e o Fábio. Então, lá eu comecei a ver a preparação física para os Jogos Olímpicos. Cara, e eu estava ali do lado assistindo isso. E eu vi que o jiu-jitsu nós não tínhamos uma preparação física, né, naquela época. Na verdade, o cara surfava achando que surfar ele ia estar preparado para lutar, né? Eu até tinha um amigo, um irmão meu, falecido, Renan Pitangui. Tu vê, o Renan, a gente só corria muito, a gente fazia muitas coisas, mas era surf e jiu-jitsu. Então, a noção era a mesma essa. E o Rolles mudou isso. Ninguém sabia, o Rolles fazia musculação naquela época, o Fábio. O Fábio Santos dava aula no Leblon, a gente acabava o treino, ele, eu quero aumentar de peso. Então a gente saía lá, fazia uma musculação. Então já tinha esse conceito ali, eu comecei a puxar os aquecimentos ali, a gente começou a mudar, porque muito essa influência lá, essa Gama Filho trazia muito japonês, então tinha muito treinamento. O Pedro fazia isso? Fazia, o Pedro Gama Filho era um grande incentivador. Mas o aquecimento era 1000 entradas de quedas, cara, era uma visão diferente, era treinamento para a Olimpíada. Eu falo isso para os caras, porra. Não tem assim, então no jiu-jitsu ainda estava começando, aí eu com 20 anos, 21 anos, o que acontece? Eu cheguei no Rolles, quem é que eu lutava? Peixotinho, Marcinho, os caras já treinavam desde, outro dia eu vi uma foto do Peixotinho, amigão, 15 anos já estava lá no campeonato, e eu não. Eu falei, cara, a única coisa, a técnica deles é muito assim, então eu vou trabalhar o quê? A preparação física, que é onde eu vou tentar conseguir equilibrar a técnica, principalmente no começo, na faixa azul. Eu ganhava faixa azul, eles já eram faixa azul há 2 anos. Entendi. Então estava tecnicamente muito à frente. Consegue lembrar uma galera daquela época? Sim, lá do Talarico. Lá, Rodrigo Vieira. Rodrigo Mazul, Talarico. O Ruba. O Márcio Macarrão. Nissinha Zulay, o Conde, o Stambóvic, o Macarrão, essa tudo era a linha do Jacaré, os caras... Era tudo linha de frente, Rosenthal. Então era a galera, assim que... Na verdade, ali eu fui da segunda geração do Rolles, né? Que a primeira veio o Nissin,
tinha o Talarico já estava o Jacaré, já estava o Conde. E aí, mas quando a gente entrou ali, ele fez a equipe dele de competição grande mesmo, com várias categorias, entendeu? E aí a gente começou a competir ali. Eu botei até uma foto de um kimono que eu tenho até hoje lá, equipe Hollis Gracie, a gente carimbou lá na época. Maneiro, então, hein, cara? Relíquia. Depois eu vou botar pra vocês, galera, o Alvinho tem umas fotos, meu irmão, relíquias. Eu botei até um vídeo aí no YouTube, vocês dão uma olhada aí, tá muito maneiro esse vídeo, foi 7 minutos que ele fez um rola com Hollis. Maneiro. Como é que foi, Alvinho? Então, isso aí foi véspera de um campeonato e eu tinha uma amizade muito grande com o Hollis, né? A gente ficou... Assim, eu nunca... O jiu-jitsu te dá isso. Não, a gente fizemos grandes amigos. O jiu-jitsu é absurda. Temos amigos grandes amigos Concorda até comigo? A sem socialização do jiu-jitsu é o único lugar do mundo que tu apanha e vai tomar suco com um cara. Não, e ali no tatame... E o Hollis tinha uma... O Hollis era um cara... Estava à frente, 200 anos de todo mundo, né, cara? O conceito dele, sabe, assim, de... Ele gostava dessa coisa de... Ele era um treinador mental como eu nunca vi na minha vida, porque eu levei muitas coisas dele pro MMA, que ele falava na época. Eu via os caras chegar lá, aquele cara meio franzino. Ele gostava de ver a evolução desse cara, não ficava só com casca grossa, entendeu? Então ele tinha uma coisa de motivação que era absurda, era fora do comum. E aí ele falou, ó, vai ter um treino lá no Vale que só vai a família, eu quero que você vá lá com o Fábio. Aí a gente tinha um apartamento lá em Petrópolis. Foi com o Fabinho Santos? O Fabinho? Tem um vídeo dele também treinando com o Roller nesse dia. Aí nós chegamos lá no Vale do Mestre Hélio, só tava a família lá, todo mundo. Aí em um determinado momento o Mestre Hélio falou, sério kimono? A gente, sim, então vamos. Ele comandou todo o treino, aí ele casava lá tudo, o Hollis me chamou para fazer aquele treino no final. E eu me lembro porque ele fez uma coisa inovadora. O Hollis foi o primeiro cara que, quando saiu aquelas câmeras de videocassete, VHS, ele trouxe dos Estados Unidos... Começou a filmar os vídeos. Mas ele começou a filmar os treinos na academia. Então você sabe que existe centenas de horas de treino entre a gente na academia, só que a gente não sabe onde está esse vídeo. Esses vídeos. E eu me lembro que ele levava essas câmeras, aí ele levou nesse dia, e eu sempre pensei, cara, ele filmou aquele treino, onde vai estar isso? Depois foi aparecendo aí na internet, né? Essa devia estar no arquivo de alguém, e ele convidou a gente foi lá, ficamos um dia inteiro lá treinando. Aí você vê que ele treinou com todo mundo, ele gostava de incentivar a galera. Então, pô, foi um dia especial na minha vida ali. E depois ter essa imagem, né, cara? Foi bem legal ali, tomando a massa. O Alvinho também puxou, cara, nessa parada. O Alvinho depois foi para ginástica natural, né? Porque... Esse treinamento, fez a preparação física dos caras do UFC. O primeiro... Então, fui... Do Royce, foi você que fez? Não, primeiro não, aquilo ali eu assisti, eu estava lá assistindo... Eu vou mostrar essa foto para vocês aí. Eu estava lá, eu fui assistir, eu estava no primeiro UFC, mas eu fui o preparador físico da primeira delegação brasileira de jiu-jitsu no primeiro Pan-Americano. Maneiro. Porque eu já tinha essa coisa de trabalhar em preparação... Pô, eu fiz o Alvinho, cara, muito bom. Foi uma coisa que me fez uma mudança, eu sou testemunha aqui, viva. Foi uma coisa que me mudou muito o meu jiu-jitsu, principalmente na parte de mobilidade, sacou? Meu irmão, eu virei, foi da água pro vinho, cara. Eu comecei em 77, eu comecei a trabalhar com preparação física para jiu-jitsu e para surf, que eram meus dois esportes. Eu me dediquei nisso 100%, eu falei, eu quero ajudar de alguma forma, assim, no jiu-jitsu, preparando a galera. Aí comecei a preparar, veio o Marcelo Berg, aí depois... Quando surgiu aquele desafio do jiu-jitsu contra a luta livre... Aí você pegou a galera? Pegou o Murilo, eu trabalhei o Fábio? Murilo e o Fábio. Eu trabalhei com eles ali um tempão, aí o Murilo começaram as lutas lá fora com o Carson. Aí o Murilo começou a ir lá para fora para lutar, aí ele me levou, aí o Roger já tinha falecido, aí eu fiquei temporadas com o Carson lá em Los Angeles, 2 meses, 1 mês na casa dele. Ficava lá direto, treinando, aí tava aquela equipe toda, tava o Vitor, tava Pegou o Vitor também. Depois, eu fiz uma aula com você vai lembrar, lá na Axe. Na Axe. Eu, o Vitor e o Alan Góes. Porque aí depois eu peguei o Murilo, até a luta dele com o Tom Erickson. Isso. Aquela luta que foi, cara. Porradaria. A gente ficou treinando 1 mês e meio lá em Los Angeles. Não, ele lutou fez 2 lutas, depois a luta com o Tom Erickson, 30 minutos, aí deu um empate, o cara dá mais 10. Imagina o condicionamento dele. Sinistro. Não, absurdo, aquela luta ali foi... Não, a diferença de peso já era... Não, aquilo foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida ali. Aquela luta dele foi... Aí depois o Vitor
perdeu lá pro Rendicultura, veio pro Brasil, aí ele ia fazer a luta com o Vanderlei. Aham. Aí eu trabalhei, ficamos 6 meses de preparação, porque teve lesão. Aí eu fui lá com filé, comecei a trabalhar com filé lá na Estácio. Eu comecei na Estácio. Começou na Estácio? Porque o filé foi. Ele foi diretor do curso de Educação Física e Fisioterapia, acho que quando você estudava lá. E ele tinha a clínica lá dentro. E aí ele me chamou e falou: eu quero colocar você aqui como professor, uma disciplina na universidade. Foi fantástico. O que você pegou lá? Qual foi a... Eu peguei Educação Física e Fisioterapia. Eu ministrei aula nesses dois cursos. E aí eu comecei, o filé fez uma transformação muito grande no meu trabalho, né? Porque o filé, para mim, cara, na fisioterapia não existe no mundo, cara. Eu viajei 43 países, eu nunca vi, cara. E ele recuperou. E quando o Vitor teve essa lesão, eu fiquei lá dentro com ele. Então, ali foi uma faculdade para mim. Eu ia todo dia na clínica, comecei a trabalhar. E na Copa de 2002, quando o Ronaldo teve aquela lesão no joelho, ele me chamou lá: tem um desafio para você. O Ronaldo tá aí, a gente tem que ganhar um arco do movimento, senão ele vai ser cortado. Quero que você trabalhe com ele. Poucas pessoas sabem disso, né? Óbvio, que maneiro, hein? Poucas pessoas sabem. Aquela que o Ronaldo explodiu, né? Contra a Alemanha? Lá em 2002, tanto que ele fala no filé. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei 2 meses lá, diariamente. Então, começava o trabalho comigo, de mobilidade, aí depois do filé, e eu fiquei acompanhando aquilo. Foi um desafio. A primeiro treino, ele falou: vem amanhã então que você vai começar. Que ele perguntou: você... Falei: não, já tem isso pronto, não tinha nada, mas... Tem que ter, né, meu amigo? Oportunidade, né, brother? Cara, porque os caras falam sorte. Sorte é preparação, mas oportunidade. Você tem que estar preparado, que a hora ela vai acontecer. E aí quando você está nesse momento, você vai botar o teu conhecimento, é a tua energia, a tua intuição, é tudo teu. Você pode aprender tudo com todo mundo, mas não adianta. Aquilo é teu na hora ali. E aí, o primeiro treino, a gente foi para uma sala toda fechada, tinha umas 25 pessoas lá dentro em volta, fisioterapeuta, os caras lá da Inter, estavam na Inter de Milão. Olha a responsabilidade. Falei: vai lá para o meio, pode começar. Aí eu comecei o trabalho ali, para já trabalhar a mobilidade com ele. E aí ele me ajudou muito, eu comecei a montar os protocolos para reabilitação. Então o meu trabalho na fisioterapia cresceu muito. Pra você ter uma ideia, em Seul eu tinha quase 150 instrutores certificados, 90% eram fisioterapeutas. Que maneiro, cara. E aí eu ia um ano, né? No ano seguinte, quando eu voltava, eles me mostravam a evolução dos alunos. Então comecei a entrar muito. Hoje eu tenho muito instrutor certificado, porque a fisioterapia mudou, né? Trabalha muito com movimento. Evoluiu de uma maneira absurda. E o meu trabalho teve uma mudança completamente diferente, né? Nessa época. E eu comecei a usar isso muito no MMA, porque os caras são muito lesionados, né? Tem muitas lesões, então eu fazia toda essa minha a periodização nesses camps todo que eu fiz. Eu visava muito o treino de recuperação deles, que aí, assim, as pessoas sempre me perguntam: poxa, eu não sempre quando eu fui preparador, não é que eu sou o melhor, não, mas eu pensava muito num atleta como eles não são máquina. Pensa você, um camp de treinamento de 2 meses, 8 semanas. Hoje em dia, quantas modalidades o cara tem que treinar? 5. A dele mais 4. Tá. Você é profissional de educação física, é um cara que entende. Então eu vou te falar, o cara treina 2 modalidades no dia, ele tem energia para fazer mais alguma coisa? Não. Então nós, como preparador físico, durante o camp, nós temos que ser o quê? Né? O cara que vai recuperar para ele fazer o específico. Isso. Porque se eu fizer um treinamento de manhã físico, muito peso, né, matar o cara de manhã, lesionar ele vai chegar na hora do treino específico e não vai render. E ele tem que render o quê? No treino específico. Então, às vezes, eu via muitas lesões, né? A gente via muita lesão, né, Mimê? A gente viu várias caras, sacou? Que tinham um potencial tremendo, mas erravam. Eu vi muito isso. Esse era um erro que tinha muito grande. Então, era overtraining e lesão. Cancelamento de luta toda hora. Eu falei, mas não tem sentido. Então, isso você tinha que bater de frente com um monte de gente, né? Porque os caras, às vezes, não entendem que tem muita gente que não é da área. Quem tem que fazer esse planejamento, a periodização, somos nós da educação física, né? Mas e a gente infringe, mas eu, graças a Deus, com todos os atritos, a gente conseguia manter. E aí, eu, por exemplo, Minotouro, o Vitor mesmo, então os caras tinham uma confiança muito grande, entendeu? Então a gente conseguia planejar.
Então eu falo assim, mas não vai fazer preparação física mais forte, peso? Não, acho super importante, antes do camp. Tá entendendo? Tem que ter uma preparação antes. Entrou no camp, então eu usava muito treinamento na água, Aí eu fazia o aquecimento da ginástica, treino de mobilidade, que a gente trabalha cardio, trabalha tudo ali, trabalha força isométrica. Isso aí é exaurido da tua aula. Então, eu fazia uns 45 minutos e entrava o treino, mas não, entendeu? Sempre recuperando, com recuperação. E depois, quando terminava, eu ficava mais uns 40 minutos, porque como profissional de educação física, a gente tem que explicar o que é uma sessão de treinamento. Então, o que é uma sessão de treinamento? Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, eu olhava lá os caras, às vezes, aquecendo no vestiário, no dia da luta do UFC, o cara levantava, batia uma manoplazinha e ia lutar. Eu fazia 3 aquecimentos no dia da luta. 3. Fazia um de manhã só de respiração, antes de ir para o vestiário, só de mobilidade, porque vestiário você não tem espaço para você trabalhar, várias pessoas juntas, então já era um pré-aquecimento. Eu falo que é um avião quando vai subindo, né? Você vai, ele tem que entrar ali quando estiver no auge. E aí no vestiário eu fazia mais tempo de reação, então sempre dava muito certo, porque o atleta que não tiver um bom aquecimento, ele não vai desempenhar bem no ringue, né? Às vezes o cara tem um potencial muito grande, mas não aqueceu bem, pô, perdi essa luta. Isso aí acontece muito, por exemplo, de experiência, né? Ou antes de saber até mesmo isso, você entrava frio na luta e não sabia por que tomava os 2 pontos, porque você não estava ainda ativo, um batimento com a frequência já no ponto. Sim. Tudo né? Mas a gente não treina assim normal na academia, a gente fala assim, beleza, vamos rolar 2 minutos, aí depois eu vou estar aquecido. Porque você tem aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos para você passar do estado de repouso para ativo. Só que isso dentro de uma luta, no octógono, o round é 5 minutos. Chega lá 2 minutos, toma um nocaute, acabou a luta, tu vai embora. Então não pode acontecer de maneira nenhuma. Então eu tinha um cuidado muito grande com isso. Não só em recuperar depois do treino, mas nesses aquecimentos. Cara, porque eu comecei a observar essa parte mental. Tinha atletas, cara, muito bem treinados. Chegava na semana da luta, começava a entrar naquela barafunda, caía a performance. Então, o que você tem que fazer, né? Então, aquela semana da luta ali, eu fazia um trabalho, nosso mestre João Alberto Barreto. Isso, porra, não, fico até arrepiado quando eu falo. Ele escreveu um livro, isso é que eu falo aqui no Brasil, né? Como é difícil vender conhecimento. Psicologia do esporte. Está tudo lá nesse livro. Quantas pessoas foram ler esse livro aí do mestre? Tiveram acesso. Eu lendo aquilo, treinamento mental, reproduzir. Psicologia do esporte, João Alberto Barreto. Olha aqui, reproduzir todas as situações que vão acontecer no dia da luta, então durante a semana. Aí tem uma coisa interessante com o Minotauro. Quando eu fui treinar o Minotauro em San Diego, ele foi lutar com o Randy Couture, lembra? Aquela luta dele que foi... E ele estava muito lesionado. E a gente eu acabava o treino dele 2h30 da manhã às vezes. Não, era 1h30 para aquecer ele, cara. 1h30 para recuperar, um treino longo com ele. Mas a gente ficou ali focado. E o Joinha, que era empresário dele, falou, essa luta vai ser em Portland, é a terra do Randy Couture, o estádio inteiro vai estar torcendo para ele, vai ser uma pressão grande, tudo não sei o quê. Aí eu falei, eu vou começar a trabalhar isso. Comecei 1 mês antes, terminava o treino, ele deitava, né, a mão no abdômen, respirando, eu mandava ele mentalizar o dia da luta, arrumando material no coisa. Aí eu monitorava, né, os batimentos dele, eu falava, agora a gente está entrando no octógono, eu via que subia, mas eu fiquei monitorando aquilo ali, mas aí depois de 4 dias eu falei, pô, esse cara é um Minotauro, cara. Casca grossa, acho que eu tô falando, pô, será que eu preciso fazer isso com ele? E eu fui questionar e falei, pô, Rodrigo, será que você precisa? Ele falou, o quê? Quero fazer isso todo dia. Você vê que quando é um atleta consciente, né, cara? O cara, por isso que é campeão. O cara respeita, né? Não, respeita, aí né, a gente fazia, eu falei até, você pode fazer sozinho, induzido. Ele, não, quero que você fale ali. A gente trabalhava aí no dia da luta, aconteceu exatamente isso. Quando ele entrou, cara, tudo que nós programamos, falei, ó, programa você entrando, o público... Aí o cara fala assim, mas o ganho disso aí é 0,001%. Mas eu quero esse 0,... É muito, né? Para um atleta de alto rendimento, 0,001 é muita coisa, né? Eu fiz o Kleber, né? Que eu trabalho em meditação. E ele me programou para essa parada. Eu fiz uma luta
lá em Teresópolis, foi um comparativo assim, mas foi esportivo. Sim. Um juiz esportivo com um Bita. E aí, cara, o juiz foi até o Renzo, escolhi o Renzo para ser o juiz. O Pedrão, que era o ginásio dele, lotado, a academia dele inteira estava o Pedrão, 6.000 pessoas. Irmão, quando eu entrei, eu acho que foi a maior vaia que eu tomei na minha vida. Aí eu falei, cara, meu irmão, eu me preparei para aquilo, entendeu? Estava preparado, eu tava com o olhar fixo, eu tava com o olhar, sabe? Me preparei para aquela coisa ali. Nada me abalou, minha estrutura me abalou. Isso que você falou é fundamental. Não, e outra, aí entra aquela parte do Hollis, né? E do Carson também. Eu me lembro do Carson falando antes das lutas lá, nos treinamentos, entendeu? Tá gravando, por favor. Tá gravando? Tá. Então... 22 minutos. Beleza. A gente que é do jiu-jitsu também entende isso melhor, né? Então, e você ter convivido com Carson, com Hollis, com essa turma toda, você fala, caramba, né? Como é que isso aí ajuda, né? Para você quando vai fazer a tua preparação física. Então, eu falei, é uma experiência, cara, de várias coisas, né? Que você vai ajustando e vai seguir o teu caminho, né? Então, foi isso aí, cara. Pô, maneiríssimo, né? Teve você foi o Vitor, Murilo, Minotauro, Morango trabalhou comigo, Demian Maia também. Morango é meu irmão. Fabrício Morango, Fabrício Camões. A gente foi vizinho em San Diego durante... Uma figuraça. Durante vários anos. Primeira luta do Anderson Silva, pô. Não, casca grossa. Casca grossa da pesada. Ele foi... eu vi a entrevista dele aqui, Morango é um irmãozão. A gente morou lá, ele morou em San Diego, eu morei 13 anos em San Diego, né? Que eu fiquei lá, eu não ia morar nos Estados Unidos, é que eu fui lá e apareceu essa oportunidade, eu fui dar um seminário em Washington DC, lá no Yamazaki. Sei. Quando eu cheguei lá... Ah, Yamazaki tá lá em Washington? Tava um tempo, há muitos anos. Não, estava há muitos anos, isso foi há muitos anos atrás. Tá. Aí eu fui lá na academia dele, aí tinha um delegado, o Linário da Polícia Federal que estava lá, fazendo um curso no FBI. Falou, os caras querem que você vá lá dar um treinamento para eles. Amanhã, eu falei, vamos lá. Aí cheguei lá, falei, pô, o FBI tem toda a tecnologia, deve estar muito à frente. Aí eu cheguei lá com 10 minutos e, caramba, o que é isso? Eu ministrei uma palestra para os novos agentes. Aí o meu grincar veio habilidade extraordinária, rápido, então eu fui ficando, entendeu? Aí eu viajei, depois de toda aquela história ali da Axe, cara, quando eu fui lá para fora... Eu viajei 43 países palestrando, maneiro, cara. Só tem um cara que viajou mais que você, finado Ratinho. Poxa, o Ratinho era... Mas o Ratinho, a gente se encontrou lá em Bolzano, na Itália. Hein? Otávio Couto. Pô, o Ratinho é nosso amigo também, cara. Dois seminários aqui na Espanha. Nossa. E eu tive, no último seminário que eu fiz em Bolzano, ele ficou escondido lá, eu não sabia que ele ia aparecer, no meio do seminário ele apareceu, aí ficamos lá o fim de semana, eu sempre encontrava com ele na Itália, porque ele morava lá também, né? Foi até onde aconteceu lá o acidente. E aí, eu conheço o Ratinho desde 14 anos de idade, né? Lá do Jacaré, o Fábio também, 15 anos de idade, essa galera... Quando houve essa dissolução, não, os caras decidiram, o Carson com o Hollis tiveram que decidir. E o Hillion comentou isso, que eles disseram assim, cara, vamos separar a gente para criar um grupo mais forte, né? O A e B para a gente treinar, porque está uma supremacia muito grande da família Gracie perante os outros adversários, que eles ganhavam tudo. Aí eles dividiram. Você ficou com o Hollis? Não, eu já fui com o Hollis, eu estava com o Hollis o tempo todo, porque antigamente... Depois dali do falecimento, você parou também? Não, aí a galera toda deu uma parada, e o Carlinhos assumiu. Só que o Carlinhos foi pra Barra, eu fui treinar... Uma hora, assim, o Carlinhos... demorou uma semana, a gente teve uma reunião, aí o Carlinhos assumiu, mas a gente tinha um Hollis, cara, foi um choque pra todo mundo. E o Carlinhos hoje, pra mim, é um ícone, foi um cara que mais ajudou a desenvolver o jiu-jitsu. Ele, o Orion, se não fosse ele... Você vai no campeonato mundial hoje, é nível olímpico. Você chega lá, parece que você está numa Olimpíada, né, naquele campeonato mundial. Absurdo. É uma coisa absurda aquilo ali, não existe, acho que nenhum esporte... que tem uma organização daquela, tudo, cara, é uma coisa muito perfeita. Eu acho que o Carlinho, assim, foi o cara que mais visionário e foi o que mais levou o jiu-jitsu, né, para ser conhecido no mundo inteiro. Então ele assumiu ali a academia, aí ele foi para Barra, aí eu fiquei treinando com o Rickson também, um tempão lá
Era lá Padreco. era no Vasco ainda. Cara, no Vasco, o nego falou isso pra mim. O Isaías, antes do Isaías ir pro Cárcere, ele comentou isso, que ele treinou no Vasco. Não, eu treinei no Vasco, depois a gente foi... E nem tinha essa aula de muita gente, que era mais aula particular. Na minha primeira aula lá estava o mestre Hélio, todo mundo. Depois nós fomos para Suderge, que era um negócio, um calor, cara. Um subterrâneo lá ali na Suderge, na Lagoa. Aí depois que foi para o Padre Antônio Vieira. E aí começou aí toda aquela galera do Rony, Jacaré, mas começou a ir treinar lá também. Aí formou essa turma. Mas eu já estava envolvido com preparação física, dando aula, com os cursos todos, né? Fiquei quase 7 anos na faixa marrom. Eu competi a última competição minha. Você não acredita, né? Porra, 8 anos o cara desistia já. Não, No terceiro ano ele desiste já, né? Mudou o critério naquela época, né? Então, eu me lembro que eu lutei, acho que meu outro campeonato foi em 85, 86, lá no Fluminense. Eu tinha 33 anos. Eu acho que foi uma Compa. Eu lutei com a galera de 22, 23, já estava ali, entendeu? Você já não tinha Master na tua época. A tua categoria agora, na nossa época, quando eu fui pro Master, 32 anos, 33, não tinha ninguém ganhar medalha. Eu falei, pô, não tem ninguém pra lutar. Não, naquela época eu já estava agora, com 35. Agora, meu irmão, na minha categoria, que era médio, porra, bicho, Master 2, tem mais de 30. Mas eu acho legal, né, assim, você ver essa pessoa, galera mais velha. Pô, hoje você sabe que é o esporte que mais tem o Master no mundo. Não, o campeonato de Master hoje, né? Nenhum esporte tomo como jiu-jitsu. Mas é o seguinte, você está com quantos anos, Bolão? Vou fazer 60. Eu estou com 67, vou fazer 68. Palveia Pai, o Palveia Pai com 65. Ele conseguiu bater. Quase bateu o recorde do Messi. Fui pai agora. O recorde do Messi, Robson. 67 anos, a Clara Grace. 65, a Emma, minha filha. Quem tá falando aqui no fundo é o Muso de Anjo, meu parceiro. Grande Muso. Muso. Espaço aqui. Então, quer dizer, mudou esse conceito hoje em dia. Lembra quando eu tinha 15 anos, um cara de 50 anos tá morto. Tava morto. Meu pai de 60 anunciou já. Mas aí eu faço muita palestra sobre qualidade de vida e saúde nas empresas. Eu botei um slogan que qualidade de vida é você chegar aos 65 fazendo o que você fazia aos 30 e chegar aos 85 independente. Caraca, maneiro. Legal isso, né? Não chega, aí o cara diz, mas isso é impossível. Não, lógico que não no mesmo. Por exemplo, nós gostamos de treinar. Então você com 60 anos, eu com 67, para nós é um prazer botar um kimono, poder dar um treino. Você conseguir fazer isso é fantástico. Eu gosto de surfar. Agora eu fui lá na piscina de onda, surfei uma onda. Então esses prazeres, pra gente que gosta do esporte, né, cara, isso aí é tudo, né? Alvinho, fosse falar pra galera aí um momento perrengue. Um perrengue que tu já passou, qualquer situação que tu já passou, um momento, porra! Cara, um perrengue que tu já passou. Teve um momento que não foi um perrengue, mas foi um momento muito doido, que foi quando teve aquela invasão da academia. Caraca, do Rickson, no Padreco, não? Não, quando teve o Hollis, quando o Hollis estava vivo, que foi aquela primeira invasão na academia lá. Naquela época, né, se fazia tudo isso. Depois o pessoal da Luta Livre virou tudo amigo e esses caras foram muito importantes até para a nossa evolução no jiu-jitsu, por causa que eles eram muito bem preparados. Eu comecei a falar, olha, vamos se preparar mais. Então, os caras foram fundamentais. E eu me lembro que quando eu cheguei para treinar nesse dia, não tinha ninguém na academia. E eu falei, mano, o que aconteceu? Cadê a galera? Cadê o treino hoje? Aí ninguém falou, não tem treino, não. Eles foram lá para o Flamengo e eu tinha uma moto. E eu peguei essa moto... Aquelas tererê? TT. Eu peguei essa moto TT e fui lá para o Flamengo. E quando eu cheguei lá, em frente, eu vi o Hollis correndo, com a camisa, com sangue, correndo. Vai lá ver se ficou algum nosso lá com eles. E eu de moto. E quando eu fui para ver, eu olhei e vi uma multidão de uns 100 com um pedaço de pau correndo atrás da galera, porque eles se juntaram. Tanto que eles pegaram até um amigo nosso, Lacerda, que ele era mais pesado, teve dificuldade para correr. Aquilo ali foi uma loucura, cara, naquele dia ali. Depois o pessoal... Pô, vocês foram dentro do... Não, eu não fui, não. Quando eu cheguei na academia para treinar, que eu dava... Eles já tinham saído. Da Naja, da Cobra? Que teve lá no Flamengo, tudo ali. Aquela época ali, aquelas coisas do Rio de Janeiro, né, cara? Que hoje em dia isso, graças a Deus, já passou, mas ali foram várias coisas. Mas eu tive muito momento perrengue em viagem, né, cara?
esses 42 países que eu viajei aí, fui para a Rússia, fui para China. Sim, cara. E na China, que eu cheguei na China, a mulher falou, tem que mudar o nome, que ninguém sabe o que é ginástica. Eu falei, não, eu quero que os chineses falem ginástica natural. Bom, cheguei lá, eu tinha... Como é que os caras falavam? Falava ginástica natural. E lá, o tradutor não falava inglês bem, eu também não falava muito bem, eu tinha que falar para ele tinha que traduzir em chinês, e eu comecei o curso e o chinês faz muita pergunta. O cara, então eu não conseguia avançar. Aí eu falei, levanta todo mundo. Levei pro tatame, botei na prática ali, mostrando. E foram várias situações, assim, essas viagens, quando você vai pelo mundo aí, afora, né? Mas graças a Deus foi tudo tranquilo. Cara, bicho. Agora o momento engraçado. Momento engraçado, isso aí tu deve ter um momento engraçado. Cara, tem vários, né? O momento mais... Não é um momento engraçado, porque eu não falava inglês, nada. E eu fui dar um seminário no Arnold Class. O Health da Califa? Não, isso foi o primeiro, foi em 2000. Foi lá em... Caraca, 24 foi em Utah. Anos atrás. Foi muito tempo atrás. 24 foi anos muito tempo atrás. E eu fui... E eu não falava inglês. E o cara... Foi em Columbus, Ohio. Nem sei se foi em 2000, se foi até antes. Ia ter o seminário do Health, o cara me convidou para fazer um seminário nesse Arnold Class. E eu não falava inglês. E o cara demorou 40 minutos para me pegar no hotel. Eu pronto, cara... E como é que eu ia me desculpar para a galera se eu não sabia falar inglês no seminário? Porque na hora da prática você vai ali movimentando, você se vira. E eu cheguei lá, todo mundo me esperando, querendo escutar uma desculpa. Eu ficava, well, I'm sorry. Well, I'm sorry. Os caras olhando para mim, hi, nice to meet you, my place. Eu me lembro que eu falei, eu não vou falar nada. My body talk. Tem uma história lá, meu. E saí falando lá. Everybody know Jiu-Jitsu Universal Language. Foi muito difícil lá no começo, assim, essa coisa da língua, do inglês, cara. Muito bom. Mas várias histórias, assim, na própria educação física mesmo, né? Que eu tenho uma na educação física que eu fui convidado para dar um curso no festival de dança na Amazônia. Mas um curso. Isso tá no YouTube, isso aí. Porra. Não, aí eu falei... A tribo dos Andirás, porra? Não, era um festival de dança, gente do mundo inteiro, de Paris, da França. Na Suframa. Não, era da França, Estados Unidos. Aí eu fui lá fazer um workshop, só que os caras ligaram, você faz uma apresentação, achei que era uma apresentação no local do seminário ali. Aí a mulher me ligou, o caminhão tá passando para pegar o figurino. Ela falou, era no teatro, com 2.000 pessoas. Falei, não vou. Teatro Amazonas? Era o Teatro Nacional de Belém, cara, coisa de louco, mano. Caraca, cara, aí eu fui no primeiro dia, aquelas companhias gigantescas, tudo produção, 2.000 pessoas. Nossa, eu não vou fazer isso, que eu nunca fiz na minha vida, cara. Tu é de sungão e a joelheira? É. Eu vi, ela falou, já tá no programa. Eu falei, não tem como. E eu não sabia o que eu ia fazer. Esse vídeo? Tá no YouTube. Aí eu falei, cara, ela falou, não tem jeito. Aí, qual é a luz? Eu falei, nem sei o que eu vou fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Você vai tentar, mulher, eu vou tentar te achar no palco. Aí eu falei, fecha a cortina e tinha um xizinho. Você tinha que começar e terminar nesse X. Não tinha sentido. Eu fui ali procurando o X, fiquei parado. Quando abriu a cortina, eu comecei a malhar. Sabe quando você vai dar uma malhada? Só que era uma música inteira de 10 minutos, cara. Cara, eu malhei. E a aula dele é forte, meu irmão. Esse vídeo, o Murango, quando eu vou na casa dele tem gente, ele fica no chão. Eu vou pegar esse vídeo. Ele fica no chão, rolando de um lado, ele que conta a história, eu nem conto mais essa história, porque a música vai acabando, eu achando que a música vai acabando, eu vou ali pro meio, daqui a pouco não acaba, eu volto de novo. Cara, aí acabou o negócio, cara, a mulher me chamou, falou, querem falar contigo lá, o cara de Paris, lá, o diretor, caramba, eu falei, aí eu entrei também, não falei, I don't Byron, não, isso aí falou, não, você foi uma expressão da dança, mulher, e eu quero que você repita no último dia. Aí eu falei, como assim? Não, vai repetido, eu dobro o teu cachê, não sei o quê. Eu falei, então eu vou fazer outra coreografia, porque eu não sabia que eu tinha feito, foi na hora. Aí improvisei, eu só tenho a filmagem do primeiro dia. O irmão do Sandro era pingando, que lá é calor pra cacete. Aquilo ali, os caras veem hoje em dia, como é que você aguentou ficar ali 10 minutos aqui? Cara, mas é muito que eu treinei muito, eu tava muito, essa movimentação do chão, cara.
Eu falei, eu quero estudar o movimento humano de uma forma diferente, né, cara? O teu filho agora com o Filipinho, Bra, explodiu. Exatamente, porque é um talento, né? Assim, quando você tem um talento, cara, o que eu vejo assim, ainda muito amador, tanto no surf quanto no giro, mas você tem uns caras que são muito talentosos, mas nunca treinaram mesmo. Sabe assim, uma equipe multidisciplinar, isso agora é que está começando. Então, quando você dá, às vezes, 0,1%, o cara faz assim, ó, imagina se, né, isso aconteceu no jiu-jitsu, agora o surf já estão começando a viajar com os preparadores físicos, mas ainda é uma coisa meio amadora, essa coisa do planejamento, de tudo, entender que é o profissional de educação física que tem que fazer esse planejamento, essa periodização, e todo mundo trabalhar junto, a equipe multidisciplinar. Eu não aprendi isso, sabe aonde? No Clube de Regatas Flamengo, 1984, na preparação física. Da equipe de judô? Não, do futebol, cara. Futebol? Eu trabalhei lá com o Zagallo, o mestre Zagallo. Era o técnico, era o mestre Zagallo, Zé Roberto Francalassi. Tem uma bagagem. Em 1984, eu peguei... correu atrás, eu lembro muito bem. Você correu atrás, brother. Eu peguei todo mundo lá, né? Naquela época, Leandro, Moser, o Zico estava na Udinese, vinha aí, treinava com a gente também. Então aquilo ali, quando eu trabalhei lá no Flamengo, eu vi toda essa coisa da preparação física, da periodização, a programação. Ali era uma coisa interessante, porque você via que no quadro, antigamente a preparação física no futebol, o cara jogava domingo e quarta. Então quando ele jogava domingo, ele descansava na segunda. Não tinha treino, antigamente era assim. Na terça fazia um tático, na quarta já jogava. Quinta, então não tinha tempo para preparação física. Os caras que estavam melhor condicionados, eu fiquei observando, era quem estava o quê? Jogando. Então por isso que o treino não existe, cara. Qual é a melhor preparação física para jiu-jitsu? Treinar jiu-jitsu. Específico. Ir pro tatame. Agora, você vai fazer o quê? Um condicionamento que vai... Agora, não adianta você me matar para ir treinar. Não. Então, você tem que fazer uma coisa que é profilática, preventivo de lesões. É isso que eu ensino nos meus cursos de lutas, de tudo, nesses seminários. Agora eu estou indo lá para fazer em março em Nova York. Foram os seminários que eu fiz no mundo inteiro, cara, assim, em vários países, mostrando a importância de uma coisa mais profissional. Porque você dá aula de jiu-jitsu, você imagina, hoje tem muita gente com 50 anos começando jiu-jitsu, correto? Na nossa época não tinha, né? Então o cara às vezes de 50 anos que não consegue fazer um rolo para trás, não vai se machucar? Então lá eu fiz essa pesquisa nos Estados Unidos, o índice de alunos que saem, 20%, e sabe qual lesão maior? Cervical, por causa de emborcar, o cara não tem mobilidade para aquilo, e joelho. Eu pesquisei isso aí. Era uma coisa surreal. Então eu fiz um planejamento, o cara conheceu o corpo antes para começar a rolar. Então você faz um plano, entendeu? Então a ginástica nisso aí encaixa, cara. É um jiu-jitsu sem adversário. É o que eu falo, entendeu? É uma movimentação que você... muita coisa. Então eu fui estudando isso, porque eu vim do jiu-jitsu. Então isso para mim, essa movimentação no chão ajuda pra caramba. Então era totalmente... Aquilo ali era uma característica minha. E aí eu fui aperfeiçoando, mas é isso aí, meu amigo. E vamos aprendendo sempre, né? Estamos sempre aprendendo, né? Com certeza. A idade vai ensinando, né? Galera, com vocês, professor, mestre Álvaro Romano, o criador da ginástica natural. Isso aqui, ó. Valeu, Bolão. Esse foi o primeiro, parte 1, tá? Dá uma mensagem pra galera aí, Alvinho. Fala uma mensagem. Não, galera, é isso aí. Continue no tatame aí, porque o jiu-jitsu é uma coisa... maravilhosa. Eu hoje, às vezes, mesmo que eu não treino, quando eu boto tatame, fico brincando, fazendo umas posições com os amigos, né? Eu falo que isso aqui é uma terapia. Academia de jiu-jitsu hoje, antigamente via casca grossa, não. Isso aqui é remédio, hein, galera? Falo isso. Isso é remédio. Isso é remédio. Atividade física é remédio. As pessoas precisam entender isso. Isso é verdade. Essa coisa, chegou aos 60... tem que fica só fazendo ginástica na cadeira. Todo mundo preconizando isso. Dá uma olhada aí nas redes sociais. Todo mundo. Não. Atividade física é tudo. Não, e jiu-jitsu hoje em dia mesmo. Mas é que hoje tem muito cara de 40 e poucos anos querendo dar dicas, às vezes nem é da área, muitos não são da área, falam o que fazer quando chegar a 67 anos. Outro dia eu vi um falando assim, vá todo dia para academia de musculação para fazer força. Você pode fazer força de várias maneiras, treinamento de força, na areia fofa, na água. Então, não é bem assim, tem que fazer coisas que te dão prazer, isso é que é importante. Então, eu gosto de treinar jiu-jitsu, então eu vou preparar o meu corpo para conseguir, treino de mobilidade, treino de força, mas não existe. E o segredo da boa forma é diversificar, Bolão.
Não tem isso, né? Na nossa cidade a gente queria cada dia fazer uma coisa diferente. Cara, vou pra muscular. Eu vi eu boto mais peso, a endorfina, tudo bem, pra ele. Pra mim, a endorfina é quando eu pego uma prancha e vou remar, furar aquelas ondas. Então você tem várias atividades hoje. Vai queimar no Rio de Janeiro, pô. Cara, você já viu que tem de gente hoje com 60 e poucos anos surfando? Aprendendo a surfar? Maneiro. Cara, a terceira idade é isso, é de se reinventar. Descobrir. Então, eu aos 65 vou aprender a surfar. Porra, que maravilha, nem que você fique ali, né? Vou treinar jiu-jitsu, vou botar um kimono. Eu vi o Minotauro agora dando aula para aquela cantora Simone, com 74 anos também. Maneiro. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Qual o melhor jiu-jitsu que ele viu na vida dele até hoje, na opinião dele? Melhor... Porra, o professor Múcio está mandando aqui, qual o melhor jiu-jitsu que você viu na tua opinião? Sem dúvida nenhuma, do Hollis, pô. Não tem... Isso aí eu não... Eu acho que se perguntar a todo mundo daquela geração que conheceu o Hollis, que viu o Hollis treinar, ele modificou o jiu-jitsu. O Hollis foi, né? Teve ali a parte do seu Carlos, e o Hollis foi o cara que fez essa transformação. Eu acho que diariamente o jiu-jitsu está tendo uma transformação, tá bom? Sim, mas ele ali mas ele... Agora não tô, depois do Hollis, vai ver uma galera aí, ver o Mestre Cássio, meu... Sim, eu tô falando assim, porque o Cássio naquela época, ele dava muita aula, mas ele ainda não treinava, ele treinava de vez em quando, mas o Hollis ele treinava, eu vi o Hollis treinar, aquele treino lá que ele pegava todo mundo, saía treinando. Então essa coisa da preparação física, e era uma coisa muito dinâmica, cara, ele ia pra... Tem uma história, né, que quando ele ia lutar o campeonato, a arquibancada ficava 1, 2, contando pra ver quantos segundos ele ia finalizar o cara. Pra você ver... Já escutei isso. Não, ele entrava numa queda e não dava certo, ele já ia na outra, e não sei o quê, aí o cara ia pro chão. Não, o legal, o bom disso também foi que ele diversificou as áreas, né? Fez um sambo, fez um judô, fez essa coisa. Eu lutei uma vez eu cheguei na academia para treinar, ele estava saindo, ele e o Rodrigo Mazô. Falei, vocês vão para onde? Vai ter nós vamos lutar contra a luta livre na academia de polícia. É só categoria 72 quilos e a Gama Filho trouxe vários panamenhos para lutar lá. Vai ter 10, então pode entrar 10, 15, quantos quiser da mesma categoria. Eu falei, é mesmo? É a mesma categoria. Ele falou, quer ir? Eu falei, quero, mas e a regra? Vamos lá que eu te ensino no carro. E nós só tínhamos, sabe aquela malinha, aquela roupa? Só tinha uma. Então ele usava, depois o Rodrigo usava, depois eu usava. Era assim. Eu fui com uma suma. Mas foi interessante que aí os panameios, aí eu peguei um panameio compridão, ele vai, pega esse magrelo, aquele jeito dele. Conclusão. Ele primeiro, afinal fui eu e ele. Nós ganhamos as duas chaves. Aí ele ainda virou para mim, você quer lutar, Alvinho? Eu falei, você tá louco? Ele foi primeiro, eu fui segundo, e o Rodrigo em terceiro, com a equipe, sabe, de vários atletas lá. E a gente foi ali na hora, o cara ensinando. Então ele tinha essa parte de motivação dele. Muito maneiro. Era um negócio, quem conviveu ali foi muito top. É isso aí, galera. Valeu. Eu sou o Álvaro Romano, não esquecendo os nossos patrocinadores, os nossos apoios aí, de Carne Barra, Águas Purim e Estágio Polímeros, nosso querido André. Tamo junto. Valeu, galera. Agora, consegue fazer uma posiçãozinha no chão aí pra Claro, gente? pô. Fala, galera, celebridade. Ó, um aquecimento aí pra vocês do jiu-jitsu do mestre Álvaro Romano. Presta atenção, vamos, mestre. Então, o abdominal é muito importante. Então, tem um exercício são vários tipos de movimento, mas tem um que eu gosto muito de usar. Tem muita gente que trabalha bastante alongamento, é a parte do abdômen com o controle corporal. Então, essa posição aqui, por exemplo, já alonga bastante. A maioria das pessoas, tem gente que nem consegue, né? Fica aqui. Então, o ideal é você manter aqui. E na hora de trocar, ó, troca lá em cima e desce. É forma do triângulo também. Exatamente. Só que tem muita gente às vezes perde o triângulo por causa do tempo, né? Então, aqui eu gosto de fazer rápido, ó. Ó. Agora, não vai conseguir fazer. Então, bota a mão no chão, a dica, botar a mão no chão e fazer devagar. Ó, porque essa troca ela é lá em cima. O cara às vezes vai fazer isso aqui e troca aqui. Não. Então você vai lá em cima, troca e desce, controlando. Que o maior erro do abdominal é esse abdominal que todo mundo faz aqui passando, aí você sobrecarrega a tua lombar. Então, o abdominal, você tem que fazer força na concentra e na ida e na volta. Geralmente as pessoas fazem o movimento aqui, né? E aí fazem isso aqui, né? Não, sempre trabalhando 90 graus.
Então você cruza, quando você dominar o movimento, você pode fazer com a mão no chão ou não, e aí, ó, troca rápido. Vou ver agora se o triângulo do mestre está em dia. Vamos ver. Olha essa velocidade, vê se está em dia aí, ó. Música, música, vai! Excelente. Saudade, Álvaro Romano, meu irmão. Meu galera, Fera, cara. quer fazer mais um? Vamos fazer mais um. Então vou fazer um aqui. Deixa eu gravar. Isso é interessante pra caramba. Outro aquecimento, às vezes, que eu vejo na galera fazer, Chega só um pouquinho para trás. seria a gente trabalhar, outro aquecimento seria trabalhar o teu tempo de reação. Isso é uma coisa importante, né? Trabalhar o tempo de reação. É, muito legal. E tem gente que faz o movimento sempre lento. Eu falo, se você, o músculo tem memória. Se você treinar lento, você vai ser um cara lento pro resto da tua vida. Eu vejo muito, vê se você não vê muito no aquecimento, a galera fazendo muito isso aqui, ó. Hã? Isso. Não tem isso aqui? Todo mundo faz isso aí. Vai sair, sobe às vezes, sobe. Todo mundo faz isso aqui, né? Todo mundo. Tá. Só que isso aqui tem que ser feito sem tirar o quadril no chão. Pode ver se você consegue ver a diferença desse movimento para isso. Inclusive, ó, para você raspar, É, isso aí. Isso aí. entendeu a postura? Então é completamente diferente. Eu estou usando sistemas de alavanca. Eu estou gastando menos energia. Então o corpo todo, isso é um jiu-jitsu, porque o corpo todo está se movimentando. Igual o jiu-jitsu. Então esse movimento, o quadril fixo no chão, é como se fosse aqui uma faca. Ó. Olha o movimento do meu braço, ó, do meu ombro. As mãos livres, tá ali na gola, tá protegendo o teu rosto. Uma borboleta. O cara, às vezes, ele tem que fazer isso aqui, ó, bota o cotovelo no chão para subir. E aí fica fazendo isso aqui. Já perde tempo. Então, trabalhar tempo de reação da inércia para velocidade, ó. Fixar o quadril. Então, isso todo mundo, você vai em todas as academias de jiu-jitsu, aquecimento. Então, isso aqui, praticamente, falando, não serve para quase nada. Então, o treino, o segredo é a qualidade do seu movimento. Não é o número de quantidade. A qualidade, quando você aumenta a qualidade, você aumenta inclusive a intensidade. Ó. Usa a respiração junto. Olha essas dicas aí, galera. Isso aí que eu estou estudando há 46 anos. Porra, meu irmão. Que às vezes, cara, Para quem não sabe, eu fiz aqui esse treinamento na época aí da Company. Foi um dos treinamentos que levantou muito aquela firmeza, aquela segurança. Fazer as coisas ali, cara, eu estava muito bem na preparação física ali. hoje com a internet também as pessoas estão criando coisas em uma semana, né? Pega um negócio aqui, pega dali, bota no nome, aí inventa. Hoje está se vendendo. É Master YouTube. É interessante, cara. Às vezes as pessoas não Alguém se fosse fazer uma posição agora, que posição você faria? Ah, eu faria isso aqui, ó. Tá gravando já? Vai gravando. Posição ele faz, ele. Uma coisa interessante que eu até. Vê se tá legal aí, Bruno. Tá, aonde você está tá ótimo. Ó, fala sempre que Eu sempre vou viagem para ginástica natural, mas como é academia de jiu-jitsu, os caras, mas dá um seminário também de jiu-jitsu, old school, não sei o quê. A gente vê o jiu-jitsu. Aí, galera, vamos ver a posição aqui do mestre Álvaro Romano, hein? Muito simples, mas é uma coisa. Hoje em dia o pessoal trava muito, né? A coisa, o cara fica ali. Deixa, Fica amarrando, amarra muito. A gente tinha um conceito de colocar essa mão muito lá atrás da gola, porque agora eu vou quebrar a tua postura. Tenta subir aí, Bruno. Vê se está com pressão aí. Nem empurra, pressão mesmo. Tá vendo? Agora aqui, ó, aonde eu colocar essa mão aqui, vai pegar. Ainda tem aqui, ó, para dar um 4. Então o cara eu já começa o jogo não deixando o cara ficar muito confortável. Então, em vez de segurar aqui, ficar esperando uma reação dele, eu vou lutar o tempo inteiro para colocar essa mão atrás da boca. E agora eu quebro essa pegada aqui, ó, né? Tenta levantar para essa ajustagem, né? Ele não faz postura, né? Ele não consegue posturar. E aqui, ó, onde você meter a mão na gola aqui, Perfeito. você vai ficar em dura. Sensacional. Mestre Álvaro Romano. Ó, e isso aqui é base da aula do Rhodes, cara, que é o cara que eu também entrevistei, né? O cara fez a minha a gente fazia. O pessoal, assim, eu não fazia guarda fechada, minha guarda com perna curta. O Rhodes também gostava de abrir a guarda, giro, ficava aquela coisa, aquela amarração. Engraçado porque
A gente viaja pelo mundo inteiro. Aí chega lá, o cara em faixa preta. Você vai dar um treino com o cara, pô, na minha época esse cara era um faixa azul. Né? Você viu? E esse jiu-jitsu antigo, cara, ele funciona, tá entendendo? Com os caras de uma maneira, por exemplo, essa aí, todos caem. Pega essa de pegar lá, puxar o cara. E aí, às vezes, o cara fica em pé, ali, você tá machucado aí, né? Tá pegando aí? Você vai fazer devagar. Chega um pouquinho para trás. Para não fechar. Então, se o cara ficar em pé, uma coisa que eu gosto de antiga já é correr aqui, ó, botar esse pé no bíceps e fazer essa própria aqui. Aqui você já está bem desequilibrado, né? Completamente. E aí, aquela os caras fazer aquela raspagem aqui, ó. Que é uma raspagem. E aí, tem uma coisa interessante, porque o cara que não conhece, 100% você consegue raspar. Mesmo os caras graduados, faixa preta, tudo garotão novo, eu vou lá com 60, pô, cara, esse jiu-jitsu é antigo, mas é um jiu-jitsu tão básico, né, que funciona, cara, de uma maneira que tem um cara que ganha muito campeonato, ele fala isso, é o Júlio, gente boa aí, o professor Júlio, ele fala, o básico que funciona, acho legal essa frase dele. Porque às vezes o cara não conhece esse básico. Então eu tenho feito muitos seminários de jiu-jitsu também, ensinando essas técnicas, os caras, às vezes nem ele conhece, né, cara? E aí vai incorporando isso aí. Mas é isso. Então é isso, galera. Álvaro Romano, aqui no Celebridade. Qual é a rede social, mestre? Então, tem no Instagram Ginástica Natural e tem o Álvaro Romano também, que lá tem todos os cursos de certificação, os eventos, a gente tem um treino online lá nos Estados Unidos também. Fala aí pra galera prestigiar o canal do Bolão aí. No Bolão aqui a gente tirei um dia aí pra ver meu amigo aqui das antigas que... Porra, achou um tempinho na agenda, viagem amanhã já. Nós estamos aí. Beleza? Obrigado, cara. Tamo junto.